Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica bem interessante, que é conhecida como null test ou teste nulo. Eu acredito até que vocês já devem conhecer alguma coisa a respeito, eu mesmo já fiz um vídeo sobre o assunto. Esse tutorial é baseado num artigo que tem na revista Computer Music desse mês agora de dezembro, falando sobre masterização. Quero primeiro, antes de mostrar o teste nulo, mostrar a diferença que a gente tem, às vezes, de percepção das músicas, dos sons. Vejam aqui, por exemplo, esses dois loops aqui. Na verdade, eles são iguaizinhos, mas um sofreu um processo diferente do que o outro. Vamos ver se vocês conseguem perceber. Vamos escutar lá o primeiro. Vamos escutar o segundo. Vamos voltar para o primeiro. Até na verdade, entre essas duas músicas, eu acredito que deve ter percebido que a segunda estava um pouco mais alto, com um pouco mais de brilho, até parece que com uma pegada um pouquinho mais agressiva. Eu, na verdade, não fiz nenhuma aplicação, nenhum processo especial. Eu simplesmente vim aqui, num desses clipes, isso aqui poderia ser feito em qualquer DAW, e eu tirei aqui um pouco do volume dele. Então o primeiro eu estava tocando 1,5 decibel mais baixo do que o segundo. E o que acontece? O ouvido humano, ele, na verdade, ele acaba percebendo sons mais altos como melhores, com mais peso e com mais brilho. Até por isso que é importante, quando você também estiver aplicando qualquer efeito em suas produções, que você compare o som original do som processado, só que o som processado tem que estar no mesmo volume. No artigo da Future Music fala que tem equal loudness, então você tem que sempre igualar o mesmo peso entre um canal e o outro para realmente perceber o que está sendo processado nele, não só esse aumento de volume, até como vocês perceberam, só com o volume mais alto a gente já estava achando mais interessante esse segundo clipe. Até indico para vocês estudarem sobre Fletcher e Milson, foram os primeiros pesquisadores que realmente analisaram isso e chegaram a várias conclusões importantes. Vamos ver aqui o null test. Eu vou pegar até esse clipe que eu tinha modificado o volume, vou botar aqui em 0 dB. Você tem aqui no Ableton, ou basicamente em qualquer DAW, uma ferramenta que se chama Utility. O Utility permite que eu venha aqui e inverta a fase, tanto do lado direito e do lado esquerdo. Então o que vai acontecer? O que era pico aqui, agora vai virar vale, o que era vale vai virar pico. E como esses dois sons eles estão realmente bem alinhados, quando eu coloco agora eles tocando juntos, estão aqui os dois tocando, só que os dois estão se cancelando, vocês veem aqui no master que a gente não vê nenhum processamento. O que é interessante, o que isso pode te ajudar? Até se tivesse uma música, eu fizesse um loop assim no começo e começasse a escutar no resto da música e começar a saltar os elementos, por exemplo, apareceu o snare, quando você fizer isso vai tocar só o snare, apareceu o baixo, vai tocar só o baixo e assim por diante. Dá para você com certeza roubar alguns sons de alguma música. Mas quando você estiver realmente no processo de produção, de mixagem, o que pode ser interessante? Você usar uma estrutura dessa para realmente você entender o que o processamento que está colocando que ele está fazendo. Veja aqui um exemplo, eu vou colocar um equalizador. Então por enquanto não está acontecendo nada. Agora se eu pego, por exemplo, e levanto uma banda aqui no grave, vocês já conseguiram perceber o que está acontecendo, ó. Eu consegui tanto, eu aumentei o grave, mas vocês perceberam que liberou um pouco do agudo. Porque até é sempre uma força meio de yin e yang. Quando você corta o som, na verdade você consegue liberar um pouco mais do outro. E até o que é interessante, se eu vou pegar agora, até vou meio que tirar da imagem aqui do equalizador. Quando eu aumento ou diminuo a equalização, eu tenho certeza que você assim não consegue realmente perceber o que eu estou fazendo. Você precisa realmente olhar aqui para realmente perceber o resultado. Até para isso dar sempre bem certo, é importante, ó, vou pegar por exemplo, vou aumentar bem aqui essa banda. Agora dá para perceber que esse canal está bem mais alto. O ideal seria até eu mexer aqui no volume dele para tentar igualar realmente o volume de entrada e de saída. Ó, até agora está escapando mais sons, acho que é bem por aqui mesmo.
Tá sobrando um pouquinho, mas aqui como a gente aumenta o volume. Então, isso com certeza vai te ajudar a ter percepção que realmente esse processo está fazendo. Olha, por exemplo, uma coisa bem legal, até aparece lá nesse artigo da Computer Music. Vou pegar e colocar esse plugin aqui, que é o Pultec, é um tipo de um equalizador aqui especial. Até eu abri errado, acho que eu tenho esse aqui para o Alex. Então aqui, ó, deixa eu até zerar aqui os volumes e vou desligar ele. Então, por enquanto ele está nulo. Vou só ligar o plugin. Só de ligar o plugin, eu coloquei aqui nesse áudio 1, ele já aumentou 1.4 decibéis. Então, só por isso, a gente com certeza já vai perceber esse som com mais alto, com mais pegada, só por colocar esse plugin. Até isso não é nenhum problema do plugin em si, esse plugin da Universal Audio, eles emularam realmente o plugin, o Pultec de hardware. O Pultec de hardware, sempre quando você colocava ele já aumentava essa quantidade de decibéis. Mas, mesmo assim, então, pelo menos você precisa estar consciente disso, porque senão você vai colocar o plugin, já vai achar que o som está melhor, vai começar de repente a subir aqui um equalizador, alguma coisa, vai aumentar o som, e vai sempre achar que o teu processo que você está fazendo é melhor. Então a ideia é realmente você vir aqui, deixa eu inverter, seria tentar até igualar, ó, dá para ver que ele já coloca algum tipo de coloração no som. Eu não consigo pegar e colocar na mesma posição. Dá para perceber que ele muda realmente um pouco. Mas aqui eu já, por exemplo, já mexi aqui no grave. E dá para sentir realmente agora o ganho que a gente conseguiu nessa equalização do grave. Então, o que eu recomendo para você? Faça isso basicamente em todos os plugins que você tem usado, para realmente perceber se eles colocam uma coloração, se eles aumentam o volume, e também o que está acontecendo, qual que é o processo que você está realmente atingindo, qual que é o resultado que você está atingindo com esse processo que você está fazendo. Então, esse aqui foi um tutorial aí relativamente aí entre intermediário e avançado. Acredito que tem aí conteúdos bem interessantes. Talvez você esteja começando a se enveredar para a produção e tenha ficado um pouquinho cabeludo, mas eu indico para você estudar aí sobre Flatney Nilsson, sobre o Null Test, e com certeza você vai ter muita vantagem quando você for produzir, principalmente pela realmente essa percepção de entender o que cada plugin está fazendo para você.